meu nome é Isabela e hoje estamos aqui estreando um novo quadro de podcast, Pode Com Elas. E hoje estamos aqui recebendo a Jane Souza e a Andréia Barça para falar um pouco sobre a experiência da mulher no rock. Eu vou deixar o espaço para vocês poderem se apresentar e falar um pouco da história de vocês. Sim, olá, me chamo Jane Souza. Eu sou uma mulher que fundou um coletivo chamado Vozes do Rock, aonde a gente faz milhares de eventos e fomenta muito a cadeia produtiva das mulheres do rock. Eu sou a Andréia Barça, é um prazer estar aqui, quero agradecer a vocês, Isabela, o pessoal do Pode Com Elas e a Jane Souza, do Vozes do Rock, que me convidou como vocalista de banda feminina. Peyote é uma banda feminina e uma banda que fala desse universo feminino no rock and roll e na vida, porque a gente fala das nossas vidas mesmo e é um prazer, vai ser incrível bater esse papo com vocês. Eu vou começar a fazer as perguntinhas e eu queria perguntar primeiro para a Jane. O Vozes do Rock nasceu da necessidade de organizar o que já existia ou de criar um espaço que é um espaço de conforto para aqueles que estão no rock? Então, essa parte desse coletivo que nós montamos foi pela dificuldade de toda uma cadeia produtiva do rock, desse fomento desse segmento, entender que ele precisa ser visto. Então a gente não tem espaço, a gente não tinha voz, aí eu analisei e falei, vou fazer um coletivo. Porque muitas bandas me procuravam para que eu pudesse, porque eu já vinha de produções de outros lugares. E aí eu decidi fazer esse coletivo e ele deu super certo. Hoje a gente está com 1.003 bandas cadastradas, e não é só para banda, tá? Nós temos toda uma cadeia produtiva de DJ, de barraqueiros, de iluminação, do cara do palco, porque antes de você subir aquela escada para fazer um show, tem uma cadeia produtiva muito grande lá atrás. E esse é um movimento que também faz essa parte. Lá não tem só músicos. E é isso que me dá força de ser essa mulher, do jeito que hoje a gente está falando sobre a coisa da mulher, de eu entender que eu pude colocar isso em pauta, porque a minha voz só, ali, sozinha, não daria tão certo como deu várias vozes junto e conseguimos avançar muito campo de muitas coisas. E, André, eu queria te perguntar como que surgiu a ideia de formar o Peyote e se foi intencional ser composta apenas por mulheres. Não foi. Na verdade, Peyote é uma banda que já tem, sei lá, mais de 25 anos. Uma banda que eu, a Isabela, que é guitarrista até hoje, e a Adriana, baixista até hoje, formamos adolescentes. E era uma banda mista. A gente começou com um baterista e um outro guitarrista. E tivemos algumas formações, mas nós sempre nos mantivemos ali, né? Mas a banda teve algumas pausas que teve a ver com esse universo feminino, com as dificuldades femininas, né? Porque a mulher, ela não sofre só preconceitos no cenário do rock and roll ou da música ou da arte, mas sofre também dentro das suas próprias famílias. Então, várias vezes a gente teve que largar a banda porque tinha filho ou alguns relacionamentos, não que tenham sido mais escolhas naquelas ocasiões, teve que ser assim, mas por causa dessas coisas da vida, o amor pela música e por ter banda ficava muito num lugar lá atrás, né? E acabou que a gente voltou na pandemia, já a banda se reuniu, a gente estava parada, distante, a gente voltou e foi uma coisa do destino entrar a Letícia, que é uma baterista mulher e que tinha tudo a ver com a gente. Várias vezes a Isabela sonhava, falava, eu quero uma baterista mulher. Eu falava, esquece, vai ser quem tiver que ser e que vai gostar da gente, vai dar match e tal. E a Letícia parece que foi feita pra gente, a gente acabou se tornando uma banda 100% feminina. O que refletiu nas músicas. Hoje, então, as nossas músicas são mais ainda sobre o universo feminino. E eu também queria que vocês falassem aqui pro pessoal que tá assistindo o Pode Com Elas, como vocês se conheceram e qual é a relação com o Peyote, Vozes do Rock, e poder contar a história de como vocês se conheceram aqui pra gente. Vou te contar. Antes de tudo, eu preciso falar uma coisa. Que honra estar aqui no Pode Com Elas. Não podem com elas. Com elas ninguém pode. Tá, isso aí. Então, assim, na verdade, assim que eu iniciei o coletivo Vozes do Rock, a Rada é uma mulher que me ajuda desde os primeiros momentos, ela que cuida da parte toda do Vozes do Rock, que é a dança metal que eu te falei, que ela faz essa parte
de ensinar com as correntes o metal. Então, assim, para chegar até Peyote, foi ela que trouxe as meninas do Peyote para o coletivo, apresentou o coletivo logo no início de 2023, e assim, quando eu olhei a banda, as músicas autorais delas, assim, super identifiquei por eu ser mulher também e por ser maravilhosa, não é porque a gente tem uma curadoria. Óbvio que para a gente ter um coletivo, a gente precisa ter uma curadoria e entender que as bandas também têm que levar isso a sério, que elas têm que ensaiar, que elas têm que fazer sua letra legal, maneira, então, da forma que elas acham que tem que ser. Mas a gente tem uma curadoria, e quando eu fui fazer a curadoria, eu me deparei com a Peyote. Eu falei, gente, preciso botar essa banda no palco Vozes do Rock. Aí eu conheci elas em 2023, foi maravilhoso. E daí a gente não se largou mais. A gente foi um prazer, né? A Jane sabe da nossa admiração, minha e das meninas da banda, por ela, porque ela encabeça esse movimento, que é o Vozes do Rock, que é um movimento que faz toda a diferença no Rio de Janeiro, que é, cara, eu acho que é a cidade que eu vejo do Brasil mais carente de rock. E eu não sei por que essa carência, porque quando a gente toca, a gente vê que tem público, tanto tem banda, a gente conhece outros artistas muito legais, como tem público carente de rock. Então a gente fala, gente, por que esse link não acontece? O que falta? Que aqui tem muito funk, que aqui tem muito reggae, que tem muito samba, e todo mundo é maravilhoso. Eu sou eclética, eu gosto de todos esses estilos, mas falta pro rock. E a Jane faz esse movimento de linkar, como ela falou, todo esse ecossistema, não só os artistas, como quem trabalha de show, faz a coisa acontecer. E a gente tem uma admiração absurda pela Jane, e além de gratidão por ela proporcionar oportunidades da gente tocar, né? Isso aí, com certeza. É bom sempre agradecer publicamente. Obrigada. E como vocês duas são mulheres que estão dentro da comunidade do rock, trabalham com isso, eu queria saber qual foi o comentário mais torto ou algum comentário que você nunca esqueceu que fizeram pra vocês dentro desse contexto por serem mulheres. Eu tenho, assim, vários fatos, porque eu trabalho com um coletivo. Então, assim, eu não trabalho com uma banda sozinha, com uma só galera. Então, assim, eu sou bem atacada. Não só pelo mesmo segmento, né, que eu falo aqui é verídico. Então, assim, os ataques são, poxa, você não vai conseguir, isso aí vocês estão misturando as coisas. E eu consegui vários projetos, eu consegui botar mais de 180 bandas passando no coletivo Vozes do Rock desde 2023, eu consegui com eles. Eu não sou só minha voz, mas eu fui o campo para abrir, para que a cultura, ela tivesse o olhar para essas vozes. Então, assim, eu me admiro e eu vou aplaudir eu mesma, porque eu tenho certeza do que eu fiz foi muito capaz de não entender o que outras pessoas queriam me taxar. E eu não vou admitir isso jamais. E eu sei da minha capacidade, eu estarei aqui sempre pelo rock, pelo coletivo. E se todo mundo não insistir, eu vou continuar. Não, é muito admirável isso. Realmente, palmas pra você, porque... Beleza, e eu respondo, 2, 3 horas da manhã, a gente me passando coisa, entendeu? Então, porque a galera chega, acho que de madrugada, meio acelerada de evento, vou passar esse momento agora pra Jana. Aí meu telefone geralmente fica ligado, porque eu não desligo, porque eu tenho filhos, né? E aí eu olho assim e falo, caramba, 3 horas da manhã, Jane, olha esse show que a gente fez aí hoje. Então, assim, não só eu tenho isso, eu tenho um carinho e respeito às bandas. Para mim, assim, todas as bandas são maravilhosas. Então, eu respeito esse segmento. E tem que respeitar o meu também. O meu trabalho de ser mulher e estar à frente disso. Exatamente. Mas a gente ouve muitas gracinhas, assim, sim, em lugares que a gente chega para tocar, às vezes até de quem está trabalhando na casa, de técnicos, insinuam coisas porque são mulheres, ou porque a roupa é assim, ou porque, você está aqui porque você é a namorada de quem, ou é a mulher de quem. E até outras meninas da minha banda já sofreram situações de homofobia, de deboche, de você é homem ou mulher, debochando, sabe, de um jeito pejorativo. E quando... Desculpa, mundo, mas quando elas vão tocar, não vou nem falar de mim, que eu sou vocalista, eu me considero ali a compositora, quem tem ideias mirabolantes, mas as meninas são
musicistas absurdas. Quando elas vão tocar, elas botam, normalmente, a maioria desses caras que debocham ou fizeram esse tipo de coisa no bolso e eles ficam, elas tocam muito. Então, mas a gente, infelizmente, é triste, né? Porque a gente passa muito por essas questões de falta de respeito. Só vão respeitar a gente depois que vem a gente tocando. Mas quando a gente chega, é porque a gente tá ali porque tá com alguém, tá pegando alguém tá pegando, ou situações, como eu falei, de homofobia desnecessárias. Não, e eu acho que é muito admirável porque quando você, por exemplo, se você é uma menina, uma mulher que tá começando agora com uma banda de rock, é muito importante você ter esse tipo de figura pra olhar e se inspirar mesmo. E você, como uma produtora do Vozes do Rock, isso você fez acontecer. Então, por isso que realmente tem que ter palmas. E você ter uma banda você ser a vocalista de uma banda de mulheres que tocam em vários lugares. É muito importante isso para meninas verem que é possível. Abrir caminho, né? Exatamente. As próximas e que elas sejam mais respeitadas e encontrem mais iguais, né? Mais mulheres nesses lugares. É muito importante ver até pelo lado que se você tem um sonho, você pode ir atrás que vai dar certo. Correr atrás e dar certo. Então vai ser fácil, que tem esses obstáculos. Mas é importante esse... É muito. Eu queria só ter um fato, Isabela, para te contar algumas coisas que eu vivencio dentro da música. A música, ela tira você da depressão. Quem nunca que gosta de um samba, que gosta de um reggae, que gosta de um funk, acho que música é música. Quem nunca sentou e ouviu, lembrou da sua avó, lembrou do seu pai, lembrou do seu irmão, que não mais está aqui, que não lembrou do seu passado, alguma coisa boa ou ruim. A música, ela te remete a você voltar a algumas coisas e entender. Tem letras de músicas que remetem a vida a você. Então, a vida, ela é assim. Então, muitas bandas vieram até mim, tinha muita gente com depressão. E eu peguei uma banda chamada Gunsnake. Essa banda, para mim, foi uma banda que me marcou muito. Elas são todas de pretos. E é uma banda Gunsnake. E um dia ele chegou perto de mim, assim que eu iniciei o Vozes do Rock, ele falou, Jane, eu sinto uma discriminação, porque quando a gente chega num local, eles perguntam se a gente vai cantar samba. E quando eu me deparei com isso, eu virei e falei assim, mas por quê? Ele falou assim, a gente nunca conseguiu tocar. E não tem um portfólio. Eu falei, depois no Vozes do Rock você vai tocar. E fui ver. E assim, foi o maior showzaço que eles fizeram ali, a galera super aplaudiu. Então, assim, não se vê a capa do disco. As pessoas têm uma mania de julgar você pelo que você está vestindo, pela pele que está te cobrindo, pelos olhos. Então, assim, isso me tocou muito, que em 2023 ele tocou com a gente. Então, assim, as mulheres que cantam junto a ele são, assim, maravilhosas. Então, assim, tirar esse paradigma, sabe, de olhar, de as pessoas julgarem. Sempre rotular, o julgamento, né? Ele vai existir sempre, mas a gente precisa muito combater isso. Aprender a combater de forma de respeito. E até puxando esse gancho da aparência que você comentou, né, que achavam que eles iam tocar samba, e também porque eu sinto que para as mulheres também tem essa pressão, tanto estereótipo, mas a pressão estética. Porque a pressão estética na mulher acontece em qualquer contexto, claro. Mas no rock, se vocês sentem que a pressão pela aparência é maior para a mulher. Sim, tem uma pressão aí, assim. A gente se veste de preto, é normal. É porque a gente já se sente isso. Então, o varal de pessoas roqueiras é toda preta, entendeu? Então, assim, com certeza, quando você chega em algum lugar, por exemplo, eu vim fazer esse podcast, eu saio assim. Então as pessoas te olham e dizem, pô, mó de dia, mulher toda brilhosa. Mas isso é nosso, isso é a nossa estética. A gente gosta de andar assim, não porque a gente tenha que seguir esse padrão, tá? A gente pode botar roupa colorida, botar qualquer coisa, mas a gente se sente bem no preto, porque o preto pra gente, talvez o pessoal aparece tudo preto ali e representa o rock and roll. Representa o rock and roll. O preto representa o rock and roll. E a gente acaba tendo um armário todo de preto. Você, primeiro que você faz, pega. E em todos os eventos que você for, tá todo mundo de preto. Então, assim, virou uma coisa que acabou isso
pregando na gente e a gente se sente bem. Eu me sinto, né? Eu não sou não, Jane. Eu sou meio colorida. Eu não tenho essa cara muito de rock and roll, não. Inclusive, às vezes eu tô com um estilo sambista, um estilo forró, porque eu sou meio assim. E já fui zoada. Já falaram assim, ué, mas você não tem cara de quem canta rock. Ao contrário. Canto sim. E eu gosto de todos esses gêneros também. E agrego no rock. Eu tenho samba canção que virou punk rock. Eu tenho, sabe, eu tenho reggae com rock, então eu sou meio eclética assim e acho que a gente tem que ser a gente mesmo. Não, tem que ser a gente mesmo, até porque eu também adoro um samba, mas eu vou pro samba todo de preto e eu vou no funk todo de preto, então assim, é engraçado porque eu sou tatuada e eu não bebo bebida alcoólica nenhuma, então assim, se eu danço, às vezes eu tô sendo julgada por total doidona, e olha como que as pessoas veem esse lado feminino. O homem pode ficar doidão, a mulher, né, tá esquisito, mas não, nada que eu não nem tento contornar. Então, assim, essa variedade aí do preto, meu armário, amiga. Não, a maioria dos roqueiros básico só pelo meu lado espiritual, mas o resto é tudo preto. Mas eu já ouvi de um amigo até do selo que falou, nossa, mas quem vê vocês na rua não imagina o tipo de som que vocês fazem. Você é uma pessoa que eu poderia encontrar no supermercado ou na porta da escola buscando seu filho. Sim, e faço esse som que eu faço, que é o som que fala da minha vida, né, da minha essência. Porque a pressão estética, ela acaba sendo pesada para a mulher em qualquer contexto. Sim. Mas como o rock tem essa coisa do livre, né, e de se expressar, é isso que eu queria saber, se vocês, como mulheres, sentem essa pressão também dentro da comunidade do rock. Como você falou, Isabela, é livre. Eu não sinto essa pressão, tá? Eu não tenho essa pressão. Até porque eu não me deixo me pressionar. Então, eu faço da forma que eu me sinto bem. E quem olhar, seja bem-vindo, meu amor. Porque vai me olhar e eu vou estar do jeito que eu quero. Entendeu? Eu acho isso importante mesmo. Você se expressar do jeito que você quer, que você sente que é o certo pra você. E, obviamente, pressão externa sempre vai ter, mas no fim do dia o que importa é que você tá fazendo sua arte, certo? Certo. Então, Jane, como que você acha que seu coletivo, ele atua pra furar a bolha e também levar as bandas femininas pros subúrbios e periferias do Rio de Janeiro? Então, nós temos também bandas de periferias. Então, furar a bolha, eu acho que eu já comecei desde o primeiro dia que eu fiz o coletivo, já comecei a entender que aquela bolha tem que ser furada e a gente está conseguindo. Aos poucos, ainda falta muito, mas já iniciamos. E quanto a esse fomento, entender que eles trazem uma cadeia produtiva, quando se tem show, eles trazem arrecadamento de ICMS para dentro do Rio de Janeiro. Então, toda vez que a gente faz algum movimento de rock, de bandas femininas, de bandas autorais, ou de bandas, tem que ser olhado de outra forma. Porque quando a gente faz um evento, a gente tem toda uma estrutura, como eu te falei. Tem o cara da barraca que vende, está trazendo o sustento para dentro da casa dele. Ele tem outro que está ali vendendo suas roupas de couro, porque a gente gosta, vendendo suas camisas pretas, também está gerando dinheiro. Então, assim, toda a cadeia produtiva, eu acho, de qualquer segmento, ele gera essa economia para dentro do Brasil, em geral, né, que a gente está falando. Então, a importância desse coletivo é porque a gente já conseguimos furar várias bolhas, já conseguimos fazer várias coisas, mas precisamos muito mais que nos escute, que vou taxar isso novamente, que o órgão público nos veja como cultura, como arte e cultura, como ela é livre. E nós temos que ter essa inclusão, e nós não temos. Então, nós mulheres precisamos essa união e dizer que a gente existe. O rock, ele é muito forte. Então, assim, precisa ser visto de forma diferente. E eu também queria perguntar para você, André, que tem uma banda que frequenta o coletivo da Jane. Você sente que tem esse apoio de... eu digo mais na comunidade mesmo. O apoio, a sua banda só de mulher tem um apoio das outras bandas que não são apenas mulheres, tipo bandas masculinas. Você ou sente que o apoio é maior quando vem de uma mulher que também tá ali
Apoio maior vindo de mulher sempre. Mas a gente tem apoio, sim, de bandas masculinas. A gente tem muitas bandas parceiras que abrem portas pra gente, como tem bandas masculinas que têm preconceito com a gente, debocham e como eu te falei antes, tem de tudo. Mas temos, sim, apoio de outras bandas masculinas e mistas e com certeza o apoio é mais forte quando vem de mulheres e mulheres produtoras como a Jane. E a gente passa por algumas resistências. Tipo, Peyote é uma banda autoral, né? A gente lança as nossas músicas, coisa que a gente tem muito orgulho, porque a gente faz as nossas músicas falando do nosso universo. Mas, por exemplo, a gente encontra muita resistência às vezes para tocar por ser uma banda autoral, porque muitos lugares só querem abrir as portas, por isso a Jane fala da necessidade dos fomentos e dos dinheiros públicos aí que façam a roda girar, porque as bandas autorais elas encontram muita resistência, porque quem tem casa de show, boate, bar, vai botar a banda para tocar, que é a banda de cover, e tudo bem, a gente entende, porque o público que não conhece a banda que vai tocar quer ouvir músicas conhecidas, né? Não quer ficar ouvindo um monte de música que não conhece. Então, um truque ali, um atalho que a gente fez, a Peyote fez para furar essa bolha dessa resistência de não tocar em lugares que só tocam bandas covers, porque a Jane já abre portas pra gente, mas muitas outras portas são fechadas, foi a gente fazer, dentro do nosso repertório, a gente começou a colocar mais covers junto com as nossas bandas autorais, e a gente faz até como se fosse mashups, músicas incidentais, que a gente bota músicas conhecidas dentro de nossas, ou ao contrário, dentro de um cover a gente bota uma nossa. Então, com isso, a gente conseguiu também furar esse espaço e poder tocar em muitos lugares que só tocava banda cover e ser escutada por públicos que não conheciam a gente e eles poderem participar dos shows também. Isso é um atalho que a gente pegou, porque deveriam ter muitas outras Janes que abrem aí a porta para os autorais e muito mais incentivo da cultura muito mesmo. Mais além. Autoral, para mim, é nascer novas. Os anos 80 estão. Os músicos estão indo embora, não temos mais letras novas, a gente precisa investir no autoral, porque essas bandas, tem muita banda por aí, como a Peyote, muitas outras, que tem músicas boas, só que não vai para frente, se você não apoiar. Então, esse apoio é muito difícil. Porque as bandas autorais, principalmente de mulheres, mas as bandas autorais têm muito mais resistência, por esse motivo, porque o contratante não vai botar uma banda que o público dele não conhece as músicas. Isso aí. E aí essa resistência a gente tenta da melhor forma possível E às vezes ainda tem uma coisa que piora o cenário, que às vezes as bandas, ao invés de se unir, como num coletivo inteligente, e se puxarem, eu sou uma banda cover, então vou abrir espaço pro meu colega que tem uma banda autoral, e esse cara autoral, quando for gravar um clipe da música dele, ele pode chamar o cara da banda cover para fazer uma participação, fazer um feat, ao invés das pessoas às vezes unirem as forças, ainda ficam brigando. As bandas ficam brigando entre si, então um espaço que já é difícil, que já é fechado, as resistências ainda aumentam. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos nos unir para ser melhor para todo mundo. Por isso que a gente fez essa união de vozes para que ela possa ecoar. E a gente tentar, igual você falou, furar essa bolha. A bolha está ainda assim, com furinhos, soltando, mas a gente precisa explodir ela, entendeu? Que não exista mais bolha. E eu até queria entrar num assunto que vocês mencionaram antes, que é a questão do Rio de Janeiro. Eu quero saber o que vocês acham que o Rio de Janeiro como é a experiência de você ser uma banda feminina no Rio de Janeiro e você organizar um coletivo de rock dentro do Rio de Janeiro, e o que vocês acham que ainda falta para o Rio de Janeiro abrir a cabeça, mas também o que o Rio de Janeiro tem de único para o cenário de rock? Tá, vamos começar aqui pelo apoio. Nós temos muitas bandas, como a gente falou, e a gente sente falta dentro do Rio de Janeiro esse apoio, porque assim, você fazer um edital, você ganhar um edital e ter que captar o ICMS, isso é muito ruim, porque ninguém quer investir em médias e pequenas bandas. Então você trabalha, fica ali horas fazendo um edital e no momento de captar você não tem. Então esse edital para você já era. Então já não é esse apoio mais. Então a gente também tem um pessoal que fomenta dentro do Rio de Janeiro em barzinhos. Então assim, às vezes o bar, o restaurante, ele não paga um valor digno. Às vezes cobra um cover artístico que não é repassado inteiro nunca para as bandas.
sempre tem ali, sim, eu falo com prioridade, não tenho medo de soltarem, ter qualquer outro ataque, porque eu vivi isso na pele e vivo, às vezes, mas assim, como produtor, eu tento entendê-los, eles me entenderem, porque a gente chega, tem outras bandas que não tem produtor. Então, assim, também tem que se registrar isso aqui, que tem que ter respeito às bandas que tocam, que tem que dar o dinheiro do cover artístico inteiro para elas. E o que a gente tem que entender é que o Rio de Janeiro ele é maravilhoso, tanto que fazem eventos na praia de Copacabana e não colocam uma banda de rock. Podem trazer bandas grandes e tudo, mas a gente sente a falta. Ali é um lugar turístico onde qualquer um pode chegar. E ali tem vários palcos que fazem lá e a gente não consegue. Eu já tentei chegar no Medina, como eu já te falei, a gente fomenta o rock aqui dentro e nós não temos um apoio que a gente consiga botar um palquinho lá e as bandas chegarem lá e tocarem. Tem outros palcos? Tem, mas não tem o do rock, que quando eles vão embora, quem fica aqui são essa cadeia produtiva, tocando nos barzinhos, nas festas. Você faz seu aniversário lá, traz 40, 50, 100 pessoas, você está tocando lá. E o que a gente já conseguiu aqui ainda é muito pouco. Porque onde eu tenho 1.000 e poucas bandas e consegui fomentar 100 e poucas é muito pouco. Então a gente ainda precisa de muito ainda. Eu não sei te responder essa pergunta, eu não sei o que o Carioca Lifestyle tem que anula ou que não assume essa coisa do rock, porque não é que não exista, é que não assume. É. Porque se você olhar para o Sul, se olhar para Brasília, olhar para BH, para Minas, tem muito evento de rock, muita banda de rock, muito fã de rock. Eu não sei porque, e São Paulo, principalmente. Então, assim, é absurda a discrepância quando você fala de Rio de Janeiro. E antes de eu ter voltado a ter banda, eu achava que não tinha público, que o problema era o público. O cenário do Rio é pro hip hop, é pro rap, é pro samba, é pro funk, mas não é pro rock. Cara, mas isso não é verdade, porque eu tenho tocado com peiote em eventos de bandas autorais e tem eventos que tem muito público, a gente fica impressionada, tipo, não são nossos amigos, são pessoas que não conhecem a gente e estão lá curtindo música autoral da gente, e a gente fala, cara, tem público e tem banda. Por que o cenário do Rio é tão carente de rock and roll assim? Porque você vai para São Paulo, você vai para o Sul, você vai para Brasília, você vai para Minas, tem um cenário forte e o Rio tem essa resistência. E eu sinto que até pelo assunto que a gente está conversando, que é sobre as mulheres no rock, quando você é uma menina do Rio de Janeiro, uma mulher do Rio de Janeiro, e você tem um sonho de ter uma banda de rock, e você não sente que vai conseguir sair muito da bolha, justamente porque não parece que tem essa resistência. Eu acho que eu ainda acho que é uma coisa de hoje em dia, que é o que você fala dos anos 80, que os cantores dos anos 80 estão indo embora. Eu acredito que antigamente você tinha a presença maior do rock, porque eu tenho um pai que escuta rock e ele diz que a adolescência dele, a juventude dele, a minha mãe também eram muito diferentes. Hoje em dia eu acho que você perdeu um pouco da força, realmente, sim, perspectiva minha. Obviamente você tem ótimas bandas femininas que estão tentando, mas eu acho que sinto pra mulher já é difícil você chegar naquele ponto e ainda ter que superar, além do machismo também, o espaço do rock no Rio de Janeiro deve ser muito frustrante às vezes. Na verdade, nós estamos ganhando força. Nós já perdemos, agora a gente ganhou força. Porque a Andréa, né, fala, eu trabalho mais olhando vários eventos que acontecem no Rio de Janeiro e fora do Rio, porque eu tenho que ficar antenada nisso, entender. Uhum. Então, assim, nós temos eventos de rock aqui no Rio de Janeiro, muitos. Nós temos casas dentro da Ilha da Gigoia que tocam, lotam, botam 500 pessoas, do rock. Tem o samba na sexta, no sábado é no rock, está lotado. Nós temos várias casas no Recreio do Bandeirantes, na Barra da Tijuca, que são todas de rock. Mas são casas que caem naquela mesmice, coisa que a gente entende que eles também... Mas não vai chamar um autoral. Assim como um ponto que ela falou, vai chamar uma banda cover, óbvio, você quer ir lá dançar, cantar alguns repertórios conhecidos. Então, assim, tem grandes encontros de motociclismo que é apoiado pela Secretaria de... Não é pela Secretaria de Cultura, minto. É pela Secretaria de Turismo.
Então, assim, por que ter. E é rock, não se pode colocar em motociclismo, não seja rock, não entra. Que isso é uma coisa deles e isso já não tem como furar essa bolha. É ali, eles gostam de rock. E por que a gente não tem também um palco? Por que nós não temos esse avanço na cultura de entender que nós também fazemos parte disso tudo aí? Então, se você andar pela cidade, tem vários bares com rock. Se você andar pela cidade, tem vários eventos de rock. Só que ele não é visto porque ele é visto por nós e por milhares de pessoas que lá estão, mas que não são vistas por um órgão público. É isso que eu quero te dizer. Então, nós somos vivos aí muito, muito mesmo. Nós fizemos um evento semana passada, não vou citar, mas tinham 10 mil pessoas para o rock. E nós tocamos lá. Que ótimo. 10 mil pessoas, isso comprovado. Então, para você ver que, imagina você passando ali, vendendo suas coisas, fazendo tudo isso. Então, eu acho que o Rio de Janeiro, ele tem sim. Ele tem vários locais. Porém, nós precisamos do órgão público. Eu vou sempre estar batendo nisso. Não, na com cultura, certeza. olhar para a gente. Eu concordo, precisa, até para poder furar a bolha, que era o que a Sim. gente tinha falado, porque Isso às aí. vezes tem gente que não tem contato, mas se tiver, vai gostar e vai querer estar naquele meio. Sim. E isso é muito importante, até pelo lado do feminino da coisa, que às vezes a pessoa tá num ambiente que às vezes você não se encontra, e quando você tem contato com aquilo, você abre pode. o seu universo. Exatamente. Isso aí, Isabela. Então, eu acho muito importante levar também para a população inteira do Rio de Janeiro, do Brasil, Isso aí. o rock e ainda mais a questão feminina de tipo assim, olha, esse lugar aqui pode ser seu. E tem muita gente que vai se identificar com o lifestyle do rock, as ideologias também, porque tem isso, Tem. e a música, né? Em si. Eu vou fazer a última pergunta pra vocês. Eu quero muito saber uma música que define a vida de vocês e uma mulher no rock que é a maior inspiração pra vocês, assim. Vai lá, Peiote, vou dar Eu ia falar, mesmo que você, eu ia falar da Rita Lee, porque a Rita Lee, ela é mais que uma mulher roqueira, ela é o que eu acho que o rock é pra mim. E por isso o rock é tão importante. Pra mim, ela é um movimento, ela era um movimento, um acontecimento, um pioneirismo. Essa cultura de ser primeira nas coisas, de abrir caminho para o que vem depois. Então a Rita Lee é maravilhosa. Eu quase tirei uma foto da porta do banheiro aqui da Funarte, tem uma frase dela incrível Linda essa que frase. me fez pensar, inclusive. E ela tem essa coisa dela representar o rock and roll brasileiro para mim. Eu quero falar uma música da minha banda, do Peyote, que é o nome do nosso EP, O Que Você Nasceu Pra Ser, porque isso é muito emblemático, assim, pra mim. A gente um dia se pegou, quando a banda tava parada, tava nesse ato de ter ficado muitos anos dando prioridade a outras coisas e aberto mão da música e dos nossos sonhos. Veio o Covid, veio a pandemia, aquela coisa louca, e a gente pensou, cara, será que a gente vai morrer? As pessoas que a gente ama vai morrer? Então, já que a gente não sabe do amanhã mesmo, vamos voltar com a nossa banda? Porque se der tudo errado, pelo menos a gente tá sendo aquilo que a gente é em essência. E a gente acredita que isso seja uma vitória das 4, com certeza, que é você ser aquilo que você é de fato, e não o que a gente estava sendo. A gente um dia se pegou sendo pessoas que contavam para os outros assim, um dia lá atrás a gente teve uma banda e foi muito legal. Meu pai falava isso para mim, meu pai falava, quando eu era jovem eu tive uma banda, mas aí acabou, fui trabalhar com outra coisa. A gente estava nesse ponto, a gente falou, não, já que a gente não sabe o dia de amanhã, vamos ser a melhor versão da gente mesmo. Então, é isso, acho que a nossa mensagem é essa. A minha, assim, como ela acabou de falar, é Rita Lee, mas tem outras bandas que eu também sou. Eu sou fã do Peyote, eu sou fã da. Qual é aquela outra que você falou? A Vênus, eu sou fã da Rada, eu sou fã das mulheres que fazem acontecer. Ela falou da Rita Lee, mas é porque a Rita Lee é um ícone, mas elas também são uns ícones dentro desse fomento delas. Elas são mulheres empoderadas, são mulheres que estão aí na corrida. Então, assim, eu admiro você, Isabela, por estar aqui. Parabéns por essa trajetória sua, de você ter entrevistado a gente. Foi uma honra eu estar aqui hoje. Só tenho que agradecer esse feedback seu e toda a produção que aqui está. E viva o rock and roll! Isso aí!
Eu queria também agradecer, gente, porque é muito importante. Tanto a história da sua banda e a sua história também como produtora. E é incrível isso. É muito importante. Nós isso aí. agradecemos, mulheres. Jane abre caminho não só para mulheres, mas para o rock and roll e para Somos muitas mulheres. bandas. Palmas para nós, ó. E obrigada a você, Isabela. Você também e o Pode Com Elas vai abrir aí muitas portas para a cultura e para muito artista interessante, para muitas vozes isso aí. interessantes. E eu Obrigada. aqui, o meu agradecimento pelo Vozes do Rock e que a gente continue aí avançando. E eu voltarei aqui mais vezes para te falar quanto nós furamos a bolha. Isso aí. Sigam @PeioteBanda nas redes sociais. Sigam lá, @Vozes do Rock 2023 aqui embaixo, ó. E é isso, gente. Esse foi o primeiro episódio do Pode Com Elas e até a próxima. Até a próxima. Que honra. Obrigada, gente. Sou cobra criada, tenho muito veneno. Sou neto da madrugada e afilhado do sereno. Eu sou cobra criada.